preparatório, esse empurrãozinho que nós estamos dando para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a professora Marcela. A gente caminhou juntinho aí na semana passada, todos os dias, com uma aula diferente, com professores separados a dedo, muito bem escolhidos, vocês viram isso, com um currículo maravilhoso, todos concursados da Prefeitura de Maricá, e aí também voluntários, tá, gente? É bom deixar isso bem claro, que todos os colegas que estão fazendo essa live são pessoas voluntárias, que nós chamamos, eu convidei e aceitaram assim na hora para dar essa ajuda para vocês. Então aproveitem, é uma ação inédita, é uma ação de cunho social, onde nós, enquanto professores, acreditamos na melhoria do ensino, na melhoria da educação, e por isso nós resolvemos fazer esse projeto. Então aproveitem, hoje nós vamos ter aula de conhecimentos pedagógicos, vamos falar um pouquinho de didática, e vamos também, eu separei para vocês um assunto bem interessante, que foi as novas tendências pedagógicas. São novas tendências, tendências modernas. Então, é um assunto relevante que tem caído em todos os concursos e está no edital de Maricá. Essa live vai ficar gravada, então você depois pode estar assistindo novamente, pode estar compartilhando, você pode também anunciar para os seus colegas, enfim, é um bônus, é um presente que nós estamos oferecendo para vocês, tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho pessoal, minha página, sem deixar aqui sempre, é Pedagoga Marcela, lá no Instagram, e aí vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho. Mas o trabalho aqui é um trabalho em equipe, onde todos nós estamos fazendo o melhor para atender vocês, tá bom? Então, me encerro por aqui, já deixo um início de semana maravilhoso, próspero, produtivo para todos nós. Vamos render muito essa semana, tá bom, gente? Então, passo agora aqui para a professora Renata. Boa aula e boa noite para vocês. Oi, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, né? Eu estou na rede de Maricá desde 2000, tenho 24 anos de concursada. Estou atualmente na gerência de orientação pedagógica do município, né? Gerindo as OPs. Eu já passei, minha experiência aqui no município é vasta, né? Eu já fui OP, já fui OE, já fui diretora, sou professora, né? E gosto muito do que eu faço. E hoje eu vim trazer para vocês aqui para a gente conversar, né? Para a gente fazer uma fala sobre didática, né? Eu sou formada na UF e a parte que eu mais gosto é a parte da didática, né? E hoje a gente vai falar sobre as tendências da didática e as tendências modernas, né? Para a gente começar, a gente vai entender o que é didática, né? O que é didática? A didática pode ser definida como um ramo da ciência pedagógica, voltada para a formação do aluno em função de finalidades educativas e que tem como objetivo de estudo os processos de ensino e aprendizagem e as relações que se estabelecem entre o ato de ensinar, que é a responsabilidade do professor, e o ato de aprender, que é por parte do aluno, né? Então, o que é? A gente usa a didática, né? Através da didática, que a gente pode entender como vai ser esse processo, como se dará esse processo. Mas a gente entendeu o que é didática? A didática é o principal ramo da pedagogia que investiga os fundamentos, as condições e os modos de realizar a educação mediante o ensino. Então, nessa perspectiva, a didática passa a abordar o ensino ou a arte de ensinar como um trabalho de mediação, né? Mas o que seria mediação, né? No caso, a mediação passa a ser o que o professor faz, os métodos e ações que ele usa para o aluno aprender. Ou seja, mediação de ações pré-definidas destinadas à aprendizagem, criando condições e estratégias que assegurem a construção do conhecimento.
E dentro da didática, eu tenho os principais elementos, né, que fazem acontecer o processo de ensino-aprendizagem, né? Principais elementos da didática. Não se restringe a uma prática de ensino, mas se propõe a compreender a relação que se estabelece entre os três elementos. O professor, né, que é responsável pela parte do quê? Pela parte do ensino. O aluno, que é responsável pela parte da aprendizagem. E a matéria a ser ensinada, né? Então, esses são os principais elementos da didática. Sem esses três elementos, não temos um processo de ensino e aprendizagem. Didática. O que é ensinar? Como ensinar? O que ensinar? A gente se pergunta isso dia a dia na sala de aula. Volta e meia a gente pergunta, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que é assim? Será que o meu aluno está aprendendo? Como que eu posso fazer da melhor forma, né? Então, quando a gente para se perguntar se a gente está fazendo certo, já é um bom caminho, porque a gente está se preocupando em ser cada vez melhor, né? Em ter uma boa didática. Pontos importantes. A didática é um ramo da ciência pedagógica. Por esta razão, a didática está voltada intencionalmente para a formação do aluno em função de finalidades educativas. Ou seja, eu vou ter, através da didática, eu vou ter intenção que o meu aluno tenha uma formação com a finalidade da educação. Ou seja, eu quero que ele aprenda, né? Eu quero que ele chegue na proposta, né? Quando ele chega, quando ele aprende, o meu processo foi bem feito, meu processo teve sucesso. 2. A didática tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem, especificamente as conexões e relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender, né? Por quê? Eu posso ter o sujeito que está ensinando, mas eu tenho que conseguir que o sujeito que eu estou ensinando aprenda. Senão, eu não estou tendo sucesso no meu processo de ensino-aprendizagem, né? Igual, por exemplo, eu posso falar, e o meu aluno não está entendendo nada. Teve um processo de ensino-aprendizagem? Não teve, né? Porque se o aluno não aprendeu, o processo não teve sucesso. Além disso, a didática aborda o ensino como atividade de mediação, né, para promover o encontro formativo, educativo entre o aluno e a matéria de ensino, explicitando o vínculo entre a teoria do ensino e a teoria do conhecimento. E aí, o que seria isso, né? Ou seja, quando eu falo mediação, foi o que eu já falei lá atrás, é uma forma de solução no qual a pessoa facilita o diálogo para que se construa a solução, que no caso é a aprendizagem. Então, quando eu digo que o professor tem essa mediação, ele vai se propor a promover da melhor forma possível essa aprendizagem, né, para que o aluno chegue ao êxito, né, para que ele consiga ter o conhecimento. O professor mediador é essencial para a construção do conhecimento. Como que eu falo assim, o professor mediador, né? Muitas vezes o professor, a gente sabe que os alunos não aprendem da mesma forma. Então, nós precisamos que o professor faça essa mediação, né? É o que a gente diz. O aluno, ele aprende melhor de uma forma, o outro aprende melhor de outra forma, um aprende mais rápido, um aprende devagar. Todos têm a sua forma de aprender. Cabe o professor fazer o quê? Fazer a mediação da forma. Então, se eu não tiver um professor que ele está atento
a essa mediação, a esta forma de ensinar, a esta forma que o aluno vai aprender, eu não vou ter a construção do conhecimento, né? É o que a gente diz, não tem receita de bolo. Eu não posso dizer assim, você faz assim que todo mundo vai aprender. Não tem como, né? O professor que está na sua sala de aula, ele que sabe, ele que conhece a sua turma. Então, ele vai saber melhor do que quem está do lado de fora como essa turma aprende. Se eu tenho 30 crianças, se eu tenho 30 formas de aprender, né? É difícil, sim, mas a gente pode mediar a situação, mediar a aula para que esse aluno aprenda da melhor forma, né? Para que todos cheguem com êxito ao processo. Observe, as relações entre ensino e aprendizagem são o foco de interesse da didática. Ou seja, é a didática que estuda essa parte de relação de ensino e aprendizagem. Esses dois termos, ensino e aprendizagem, aparecem tantas vezes juntos na nossa fala cotidiana que quase não chama a atenção o fato de serem complementares um ao outro. Eles não são uma coisa só, eles se complementam. O ensino é uma atividade intencional, destinada a assegurar a aprendizagem do aluno, ou seja, o professor está lá com a intencionalidade de ensinar o aluno, né? Então, é uma atividade intencional. Ele está ali para isso. Mas não é uma relação linear de causa e efeito. O professor ensina e o aluno aprende. Foi o que eu estava acabando de falar. O professor está ali para ensinar. Só que, às vezes, o aluno não consegue aprender daquela forma, né? Mas, então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar meios, procurar formas, procurar mediar esse processo, para que o aluno consiga aprender. É uma relação dinâmica, no qual o professor dirige o processo de ensinar. Isso significa que, com a parceria dele, o próprio aluno vai ampliando suas capacidades cognoscitivas, né? O que seria cognoscitivas? Cognoscitivas, né? São as capacidades, né, que o aluno tem. E aí a gente vai fazer com que eles vão ampliando essas capacidades, né? São as aptidões, as habilidades para conhecer com capacidade para descobrir, passar a saber e ter o conhecimento. Então, eles vão ampliando as suas capacidades de conhecimento. E assim realiza ele mesmo as tarefas de aprendizagem. O ensino desenvolve uma relação num determinado contexto social, né? Ou seja, a minha sala de aula é um contexto social. Então, ali que eu vou tentar fazer com que o meu aluno entre, que eu consiga ter êxito no processo de ensino-aprendizagem, para que o aluno amplie as suas capacidades e assim ele aprenda, né? E aí ele vai conseguindo realizar as tarefas da aprendizagem, o que a gente propôs para que ele aprendesse. Preste atenção. Para que uma prática didática tenha sucesso, é necessário que o planejamento esteja presente nesse processo. Planejamento? Para que serve o planejamento? Por que precisa ter na prática didática um planejamento? Planejamento não é de hoje que o ato de planejar está presente no nosso cotidiano. Desde que o homem se viu na condição de imaginar algo, ele começou a planejar de forma intuitiva. E isso ocorreu há muito tempo atrás, ainda no tempo das cavernas. Cada vez que pensamos sobre os nossos compromissos diários, imaginamos o traçado de um destino, idealizamos uma viagem ou sonhamos com o nosso futuro. Estamos planejando. Ou seja,
antes de acontecer qualquer coisa na sala de aula, no processo ensino-aprendizagem, né, de eu me propor a dar uma aula, a levar um conteúdo para o meu aluno, eu tenho que planejar como isso vai acontecer, tá? Para que eu possa, em cima da estratégia, em cima do planejamento, desenvolver essa aula, desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho que planejar para saber que metas eu quero alcançar. Eu não posso chegar numa sala de aula e dar a aula por dar, porque aí eu também não vou saber que metas que eu queria alcançar, né? O que que eu queria para aquela aula, o que que eu queria que meu aluno soubesse. Por isso que a educação também requer o planejamento, né? São vários tipos de planejamento existentes na área da educação. O planejamento de um sistema educacional, que é o tipo de que tipo que eu vou usar de sistema, como que eu vou planejar para dar essa aula, baseado como que é o sistema educacional da onde eu estou inserido, né? Para que grupo que eu estou dando aula, que tipo de sistema educacional que a gente vai ser mobilizado naquele momento. Planejamento geral das atividades escolares de uma instituição, né? É mais ou menos dentro do sistema educacional, a gente tem uma linha, né? Uma forma que a gente usa para planejar, para poder as atividades serem elaboradas, né? E em cima disso, que eu tenho de elaborar as atividades escolares em uma instituição dentro de um sistema educacional. Planejamento de currículo, que vai ter, quais são os conteúdos, qual é o currículo que eu vou apresentar para minha turma, né? O que vai estar inserido ali, o que precisa ser dado. E o planejamento didático ou de ensino, que pode ser de curso, de uma unidade didática ou de ensino, ou de uma aula, né? Ou seja, depois que eu planejo qual vai ser o currículo, eu vou fazer o planejamento didático. Como que eu vou dar esse currículo? Como que eu vou apresentar esse currículo? Como que eu vou avaliar esse currículo? Que instrumentos que eu vou usar? E também, depois do currículo, depois do meu planejamento didático, do meu planejamento de ensino, que é como que eu vou dar o currículo, eu vou fazer ainda o meu plano de aula. Como que vai ser a aula, como que vai ser a minha aula em cima do meu planejamento de ensino do conteúdo que está no currículo. Então, antes de eu chegar lá e dar uma aula, eu tenho que pensar nisso tudo, né? Como que aquele conteúdo que faz parte de um currículo, né, que eu quero que o meu aluno aprenda no processo, como que ele vai ser dado, como que ele vai ser ensinado, como que ele vai ser cobrado, quais são as estratégias que eu vou usar naquele momento, né? Para quê? Para mediar o processo de ensino-aprendizagem. Sob essa perspectiva, o planejamento constitui-se uma ferramenta indispensável no trabalho do professor, já que, por definição, educação é uma ação intencional e, para tanto, deve ser organizada de modo a atingir os objetivos pretendidos. Essa organização responde pelo nome de planejamento didático, um processo contínuo de tomada de decisões que pode ser dividido em 3 fases. Aí aqui eu tenho, né? Primeiro eu começo pela preparação, depois eu passo para o desenvolvimento, depois eu passo para a avaliação e depois eu volto para a preparação. Vamos entender por quê. Fase de preparação. São quando são reunidas e selecionadas as informações necessárias à elaboração do projeto, né? Eu vou preparar o que eu quero ensinar, né? O que vai ser importante naquele momento, o que se faz necessário para aquele projeto pedagógico. Depois que eu preparo, eu desenvolvo, né?
que é quando o plano de ensino é executado, ou seja, quando eu ensino, quando eu passo para o meu aluno o que foi o que eu quero, o que eu elaborei dentro daquele projeto, né? Ou seja, é o ato da ensino-aprendizagem. E depois, fase de planejamento, que é quando o plano é avaliado pelos sujeitos envolvidos no processo e alterado. Ou seja, muitas vezes a gente dá aquela aula, a gente pensa, ai, poxa, eu vou dar aula assim, vou dar aula assado, vou falar assim, vou levar esse jogo para a sala de aula. Não acontece nada daquilo que a gente pensou, a gente acha que nada deu certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que replanejar, eu tenho que reavaliar, ver por que o meu processo não teve êxito e refazer. E, se for necessário, voltar em tudo que a gente já tinha feito, preparar novamente, desenvolver novamente, e depois eu vou reavaliar, ver o êxito, né? Ver se aconteceu o quê? Processo ensino-aprendizagem. Porque quando eu tenho aprendizagem, quando a aprendizagem acontece, aí quer dizer que o processo teve êxito. A fase de preparação corresponde à elaboração de um roteiro a ser seguido ao longo do período do curso, denominado plano de ensino ou plano didático. Entre as várias informações necessárias à construção do plano de ensino, uma das mais importantes é a caracterização da realidade onde o curso está sendo desenvolvido. Isso significa responder a algumas questões tais como: quem são os prováveis alunos do meu curso? Ou seja, para quem eu estou dando aula? Para quem é o processo ensino-aprendizagem? São professores universitários? São alunos de ensino superior? Ensino médio? Profissionalizante? Alunos de ensino fundamental? Alunos de educação infantil? Primeiro, se eu não souber quem é o meu público, eu não vou saber como que eu tenho que dar a aula, né? Porque eu tenho que dar a aula de acordo com a condição de interpretação e de entendimento do meu público, né? Se a gente está dando aula para professor, você não vai falar igual você está falando no ensino fundamental e na educação infantil, né? Você não vai falar com as mesmas, aquelas, que eu digo, colocando florzinhas, né? Como a gente coloca para as crianças poderem, né, entender uma linguagem própria de cada nível de escolaridade. Como são os prováveis alunos do curso? Níveis de conhecimento diferentes? Turmas heterogêneas? Turmas homogêneas? Pertencem ao mesmo estado? Ou seja, eu tenho que prestar atenção os níveis, como eu já falei, dos níveis de conhecimento, e quando a gente põe assim, até o mesmo estado, né? Por quê? Porque tem peculiaridades de um estado para o outro, e a gente sabe disso. Então, coisas que eu falo no Rio são diferentes do entendimento de em São Paulo, quem tem diferente entendimento no Nordeste, né? Até o vocabulário, até o significado de algumas palavras são diferentes. Então, eu tenho que estudar isso tudo. Em que ambiente ele será realizado? Se ele vai ser realizado na escola, na universidade, presencial, à distância, laboratórios públicos, em casa. Quais recursos estão disponíveis? Se eu tenho vídeo, se eu tenho áudio, se vai ser em conferência, se vai ter material impresso, computadores, móveis, ou seja, tudo isso eu preciso pensar antes de chegar e dar a minha aula. Tendências pedagógicas modernas. Vivemos mudanças consideráveis no ramo da educação. Desculpa. Vivemos mudanças consideráveis nos ramos da educação, principalmente depois da pandemia, onde o ensino remoto foi instaurado no lugar da presencial. Vamos conhecer alguns desses métodos. E nós estamos muitas vezes ainda nos adaptando a esse ensino, né? Eu sou muito mais a favor, eu gosto
da parte da troca. Hoje eu estou aqui sentindo maior falta de estar com vocês, de estar olhando, de estar conversando, de estar interagindo, porque eu gosto disso, eu gosto do olho no olho. Quem me conhece sabe que eu falo a beça, eu gosto da pessoa falar e eu responder, perguntar, você entendeu? E a gente explica de novo. Eu gosto do bate-papo, né? Então, eu também sou uma que estou me adaptando, só que a gente precisa se adaptar aos novos meios e às tendências modernas. Currículo flexível. A primeira tendência educacional que queremos tratar é da flexibilização do currículo. A geração Z apresenta algumas características relacionadas ao maior engajamento social, defesa de práticas sustentáveis e ainda questões relacionadas à diversidade e respeito às minorias. Por isso, a tendência é que os currículos passem a adotar assuntos voltados a essas questões, que fazem parte da realidade dessa nova geração. É legal que os professores tragam exercícios e conteúdos contextualizados e que dizem respeito a essas questões sociais. Práticas pedagógicas empáticas. Ainda na linha da flexibilização curricular, as práticas pedagógicas empáticas são uma tendência bastante atual. Utilizar recursos e trabalhos que façam com que os alunos se coloquem no lugar do outro, como trabalhos em grupo, são essenciais para evitar a prática do bullying no ambiente escolar. E ainda fazer com eles que se preparem para o mercado de trabalho, que irá cobrar deles cada vez mais aceitação e respeito, né? Ou seja, as práticas sociais também fazem parte do processo ensino-aprendizagem, né? Elas estão inseridas, elas são parte do cotidiano, né? E devem ser utilizadas no nosso dia a dia dentro da sala de aula. Gamificação. A gente vê, né, que essa geração é toda tela, né? Às vezes a gente está aprendendo uma coisa, eles já estão lá na frente, né? Aí a gente fica assim, gente, como? O que que eu posso fazer? Vamos trazer a gamificação para o nosso lado. Vamos usá-la como parte do processo ensino-aprendizagem, né? A gamificação é uma outra tendência super nova que busca unir o uso dos celulares em sala de aula aos conteúdos das aulas. Os professores sugerem jogos interativos que tenham a ver com o conteúdo das aulas. Essa é uma estratégia super interessante para unir alunos e professores no desenvolvimento do conhecimento em um mundo cheio de distrações tecnológicas, né? Antes, que agora as coisas são muito rápidas, né? As coisas saem de moda muito fácil, né? E tinha uma amiga minha que era professora na época de geografia, e ela usou aquele joguinho Minecraft, né? Que as crianças fazem um mundo virtual, constrói casa, constrói tudo. E o meu filho chegou em casa uma vez, essa professora, era professora do meu filho, e ela chegou e passou para ele um trabalho que eles tinham que fazer, o processo que seria da parte de plantio, colheita que ela estava dando, né? Solos, tipos de solo e tal. Gente, o que ele fez tudo, ele plantou lá, fez uma horta, plantou lá, eu não lembro se era milho, se era trigo, eu sei que ele fez todo o processo. Eles tinham que montar isso no mundo deles e levar para a professora ver. Ele adorou, ele aprendeu muito, chegou lá, mostrou a professora, apresentou o trabalho, apresentou lá o mundo dele, ele levou na época o celular, apresentou no joguinho o mundo dele, com tudo que ele fez a colheita, fez tudo, né? E ele ficou maravilhado. Isso é uma forma da gente pegar uma coisa que distrai e passa a construir, fazer parte do seu processo de ensino-aprendizagem. Ele aprendeu muito mais do que se estivesse falando em sala de aula. É importante pontuar que a gamificação pode ser usada também sem uso de dispositivos tecnológicos e estimula que os alunos desenvolvam um espírito de competitividade saudável, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de quiz. Um quiz pode ser montado
para as turmas, mas pode ser também sem o uso do computador, né? Ou não ser do uso de um computador, um para todo mundo, né? Pode ser um quiz que você passe numa tela, e pode ser o grupo A e o grupo B, e o grupo A responde, pergunta para o grupo B responder, ou seja, vai estar todo mundo interagindo num jogo, né? Que pode ser tecnológico, e vai ali está acontecendo o processo de ensino-aprendizagem, né? Até pelo desafio, que eles adoram essa parte do desafio. Ah, eu vou vencer essa competição. Aí a gente, além de tudo, trabalha o processo de ensino-aprendizagem e trabalha o quê? O respeito, né? Que eu tenho que respeitar o colega, a minha hora de falar, a minha hora de que se ele errou, se eu acertei e ele errou, eu tenho que ser solícito, eu não posso ficar fazendo bullying com ele porque ele errou, né? Se eu perdi, eu tenho que aceitar que eu perdi. Uso de dispositivos tecnológicos aplicados à educação. Para além de sugerir jogos interativos que tenham a ver com o conteúdo, uma nova tendência educacional que tem a ver com, que em português a gente fala, traga o seu dispositivo. A ideia é que, ao invés de criar um embate, estimular os alunos a levarem e utilizarem seus dispositivos tecnológicos, que foi mais ou menos o exemplo que eu dei antes, durante as aulas, mas direcionando esse uso a pesquisas relacionadas à disciplina em questão. Ou a pesquisa, isso estimula a uma prática pedagógica interativa. Pode ser uma pesquisa, pode ser um jogo comum que os alunos vão aprender até a baixar, né, nos seus celulares, que eu já tive essa prática, professor que fez, trouxe o nome do jogo, ensinou os alunos a baixarem, ensinou os alunos a jogarem, ensinou os alunos a jogarem entre eles, né, ele como parte desses jogos, e ele conseguiu fazer assim uma disputa saudável, fazer com que os alunos usassem os dispositivos tecnológicos para um fim único, né, e assim se dando o processo de ensino-aprendizagem, né. Em Maricá nós temos os tablets, eles têm os tablets, nós temos computadores nas escolas, nós temos lousas interativas, nós temos muitos recursos tecnológicos, né, que são para ser usados dentro desse processo, né. E então a gente já tem que trazer isso a nosso favor, né, para esse processo, para que isso seja saudável, para deixar, de fazer parte só de um embate, mas fazer parte de uma soma, né. E também podemos usar a inteligência artificial de forma institucional. Uma outra tendência educacional é o uso da inteligência artificial dentro da sua escola de maneira institucional. Você pode, por exemplo, implementar o uso dos recursos para serem analisados e emitir relatórios, que possibilitem os professores a verem quais os pontos de atenção que precisam ser trabalhados dentro da sala de aula, né. Você pode usar isso como uma estratégia, né, que seus professores tenham para fazer uma análise também mais direcionada, para poder chegar e para ser usar esses pontos para poder serem trabalhados dentro de sala de aula de uma forma positiva. E a didática voltada ao empreendedorismo. Uma outra tendência super atual é a educação voltada ao empreendedorismo, né, que está cada vez mais presente na sociedade. É necessário, mais do que conversar sobre isso em sala, é importante que os professores pensem em estratégias para utilizar com os alunos sobre o mercado de trabalho, para atualizar os alunos sobre o mercado de trabalho e mostrar a eles como identificar se tem um perfil empreendedor. O legal é que, falando sobre empreendedorismo, dá para linkar assuntos voltados à educação financeira, que precisam muito fazer parte da vida dos nossos alunos desde cedo, né. Eu acho que, assim, muitos alunos, a único impulso que eles vão ter é a escola, é a sala de aula. Às vezes por falta, assim, de pessoas que tenham os saberes, né, ao seu redor para impulsioná-los. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de
lidar com essa parte de o seu quanto que eu ganho, essa educação financeira, quanto que eu posso fazer, como que eu devo utilizar esse dinheiro. Se eu penso em ter um negócio, como que eu vou fazer, qual é o capital que eu vou usar, quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar. Isso é importante para a vida dele desde o início, né. O aluno precisa aprender o que que é ser empreendedor, o que que é empreendedorismo, né, que ele pode ser até o diferencial da comunidade dele. Então, a gente precisa estar na escola dando, essas oportunidades, né, dar ao nosso aluno, atualizar os alunos sobre o que que é mercado de trabalho, né, o que que é, se eu quero ser um empreendedor, se eu quero ser um funcionário da onde, né, para ele se entender enquanto parte de um mercado de trabalho, de um mercado que ele vai estar ali depois inserido nele. Criação de novos espaços. Essa tendência educacional tem a ver com a criação de novos espaços educacionais dentro da instituição. Espaços como hortas dentro do ambiente escolar são interessantes para trazer a natureza um pouco mais perto dessa nova geração, que já tem ideias mais voltadas à sustentabilidade. Além disso, é interessante modificar alguns espaços já existentes. A própria interação da disposição das carteiras da sala já transforma a maneira de como as aulas serão ministradas, estimulando discussões, trazendo uma hierarquia mais horizontalizada, criatividade e um protagonismo do estudante para as aulas, né? Mas a gente sugere que essa criação dos espaços, além de tudo, como a gente falou, está estimulando discussões, né? Eu vou discutir com meus alunos, eu vou compreender, eu quero que eles compreendam o porquê dessa modificação, qual é a proposta, né, porque às vezes as pessoas têm a boa intenção, mas não sabem como fazer, né. Eu vou chegar para os meus alunos e falar assim: "Olha, vamos pegar todo mundo aí, vamos botar as carteiras em círculo, porque eu quero um círculo para poder a gente conversar sobre o que eu vou falar, sobre a matéria tal". Ele não está entendendo ainda o que que você quer. Você tem que chegar lá, fazer a sua proposta, né, mostrar qual é a sua proposta e o que que a modificação daquele espaço vai ser saudável, vai ser melhor para aquela aula. Aí sim, aí eles vão entender qual é a proposta da aula, né. Como a gente fala, eu posso mudar as carteiras, mas o mudar pelo mudar, ou então: "Ah, vamos plantar, vamos fazer uma horta", né. "Por que que nós vamos fazer uma horta?". "Ah, porque a gente vai fazer uma horta". Você não teve uma discussão, você não mostrou para ele qual é a importância daquela horta, o porquê daquela horta, o que que aquilo ali vai gerar, o que que vai mudar, né. Teve uma escola que eu já trabalhei que eles fizeram o projeto horta, com as turmas de um ano específico, e as crianças pegaram com as professoras, foi lindo. As professoras foram, primeiro fizeram toda a parte de introdução, né, do que é a horta, de como planta, do solo, tal, 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 e depois elas foram para o espaço externo da escola. E com os alunos ensinaram a cavar, a fazer as valas, a fazer a distância, eles plantavam, aí tinham turmas que eram responsáveis em regar, tiveram turmas que eram responsáveis em colher, eles ajudaram, os que plantaram ajudaram a colher, o que eles colheram depois passou para a merenda deles. Eles adoraram, foi muito lindo. Não é um processo, dá trabalho, mas o significado para eles é muito diferente deles lerem só no livro lá, mostrar a figura e tá, vamos passar para a próxima página, o próximo texto, porque aquilo ali torna-se um conteúdo vivo. Mesmo que você já tenha mudado de conteúdo, ele está ali vendo todo dia. É como se fosse a revisão que você ficar passando lá no final. Ele vai estar revendo todo dia, ele vai estar passando por ali, ele vai olhar: "Ih, cresceu, olha lá. Ih, está começando a aparecer o tomatinho. Ih, o tomatinho está verde. Ah, agora ele ficou vermelho. Ai, quando que a gente vai colher? E colheu. Ai, a gente tem que lavar assim, sabe, vai partir, vai fazer uma salada, todo mundo vai comer a salada". É diferente, gente. A gente só de falar aqui, eu já estou imaginando, já se torna diferente, né.
mistura entre ensino na sala de aula e o meio tecnológico, que é o meio híbrido. Uma outra tendência educacional é a hibridização entre o meio tecnológico e o ensino dentro da sala de aula em si. Isso vai acontecer com cada vez mais frequência, já que o acesso à internet está se tornando cada vez mais democrático e é bastante provável que a maioria dos alunos da sua instituição estejam familiarizados com essa ferramenta. Antigamente, os professores pediam aos alunos que pesquisassem em revistas e jornais impressos. Essa prática foi substituída por pesquisas virtuais, e isso é uma tendência cada vez mais comum, né? Hoje, nossos alunos não conhecem quase o que é dicionário, conhecem o Google, né? Então, a gente pode mostrar sim, se você acha interessante a pesquisa e tal, o dicionário, mas você tem que trazer o dia a dia dele para a sala de aula, né? É o que falou, a gente antigamente ia para a biblioteca, via Barça, né? Tem muitos que estão assistindo a live que não sabem nem o que é enciclopédia Barça, né? Quem tinha uma Barça tinha o mundo dentro da sua sala, né? E hoje você tem o Google, né? Você pesquisa no Google, você tem que saber trazer o Google para parte do seu processo de ensino-aprendizagem. Você não pode ser o embate, tem que ser a soma, né? Tinha um aluno meu que eu estava ensinando ele a ler, ele já estava com uma defasagem, e eu ensinava, né? A gente vai ensinando as palavras e tal, e fui fazendo. E ele falava assim, professora, eu tenho vergonha de escrever no WhatsApp, porque eu escrevo tudo errado. Aí eu falei assim, mas você não precisa ter vergonha, você vai escrevendo aqui, vai ter o seu, tá vendo? O corretor que vai te ensinar a escrever a palavra correta, que ele só falava por áudio no WhatsApp. Aí fui ensinando as palavras a ele, passo a passo e tal, ensinei como que usava o WhatsApp e teve uns dias, teve um feriado, uma coisa assim, que ele sumiu, assim, ficou muito tempo, aí depois ele voltou, eu dava aula de reforço. Falei, poxa, você sumiu. Aí eu falei assim, aí ele começou a ler para mim, né, a atividade. Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, como que você aprendeu a ler e escrever tão rápido? Você está de parabéns, você está lendo tudo. Tia, eu aprendi pelo WhatsApp. Ou seja, ele falou que ele pegou os amigos dele, que ele tinha mais intimidade, começou a escrever com o corretor, o que ia errado, os amigos consertavam, e assim ele foi fazendo. Ou seja, ele usou a tecnologia a favor dele, né? Isso foi uma soma. Talvez se eu não tivesse parado naquele momento para explicar a ele como é que funcionava o corretor, ele não teria tido este insight para usar o WhatsApp para aprender no processo de leitura e escrita. E agora, eu falei assim, eu acho que eu tentei falar mais devagar, né? Porque eu sou muito assim espontânea, né? E eu vou falando e vou me empolgando, né? Então agora a gente vai praticar. A pandemia nos mostrou a necessidade de nos reinventarmos. Os estudantes vivenciaram o estudo remoto e depois, com o afrouxamento das medidas de isolamento, voltaram ao ensino presencial, mas com algumas restrições, entre elas a ida à escola em dias alternados. Esse novo modelo de ensino, que mescla ensino online com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e ou ritmo de estudo, e ensino presencial da escola chama-se. Ou seja, você ter esse ensino que mescla o online e mescla o presencial chama-se A, educação à distância, B, docência remota, C, instrução programada, D, ensino híbrido. Vamos lá, hein? Vou dar um tempinho aí, beber uma água aqui para vocês pensarem, escolherem a alternativa que a gente vai dar a resposta. Então, vamos lá, vamos descobrir,
né? O modelo de ensino que mescla o ensino online com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, modo e ou ritmo de estudo. E o ensino presencial na escola chama-se ensino híbrido, letra D, né? Ou seja, quando a gente mescla os dois, a gente está tratando de ensino híbrido. Agora, um tema que muita gente fica assim meio que ainda é novo, né? Novo, que é a sala de aula invertida. Depois do híbrido, eu acho que é uma boa opção, né? Um bom modelo. No modelo tradicional de ensino docente, em uma aula expositiva, ou seja, que o professor fala e o aluno está ali sentadinho, parado, aprendendo. E o professor apresenta e comenta sobre a matéria no quadro. Em seguida, é enviada uma lição para casa, no qual os alunos fazem sozinhos. Ou seja, eu vou lá, ensino, passo a atividade, né? Corrijo e passo uma lição para eles fazerem sozinhos. Esse é o modelo tradicional. Já a sala de aula invertida é uma inversão da lógica desse modelo tradicional. O que você faz? Você pega, você vai falar sobre, vamos dizer, vou falar assim, olha, vocês vão pesquisar para falar sobre o ciclo da água, né? Aí você vai mostrar como que eles vão fazer essa pesquisa, em cima de que, mostra os tópicos que vocês querem que eles pesquisem. E eles vão pesquisar sobre esse tema antes da aula, vão trazer para a sala. Ou seja, os estudantes entendem os conceitos antes da aula. Depois, na sala de aula com os demais, eles discutem o que eles aprenderam, ou seja, o que eles leram, né? E aí é legal que, às vezes, cada um procura em um lugar diferente, né? E trazem, às vezes, a mesma explicação de outra forma. Uma traz lúdico, outro traz com mais escrita, né? Às vezes traz um vídeo. E aí eles discutem o que eles aprenderam e tiram as dúvidas sobre o conteúdo do que eles trouxeram com a ajuda do professor, né? Ou seja, eles foram lá, pesquisaram, trazem as dúvidas e o professor passa a explicar em cima do que eles trouxeram, do que eles aprenderam e do que eles ainda não compreenderam. Como uma sala de aula invertida funciona na prática? A ideia principal é que o aluno entenda a matéria através de recursos virtuais e em casa. E na sala de aula, ele já entende o mínimo sobre o assunto que será desenvolvido. Dessa maneira, a sala de aula presencial passa a ser um local de troca entre o professor e os alunos para atividades em grupo e tirar as dúvidas acerca de um assunto ou um exemplo. Por exemplo, eu tenho a sala de aula invertida, né? Antes, eles acessam os conteúdos antecipadamente. Durante. Então, ou seja, eu vou dizer o que eu quero e eles vão pesquisar, vão saber, vão tomar posse desse conteúdo antes de chegar na sala. Durante, eles praticam os conceitos estudados, o que eles viram, o que eles acharam, se eles acharam tudo, se faltava alguma coisa, quem trouxe que faltou, o que um completa o conteúdo do outro. E depois eles revisam com o professor, em cima das dúvidas que eles tiraram, e aprimoram a aprendizagem. Aí eu vou ter, se eu tiver todos, o antes, o durante e o depois, eu digo que eu tenho um processo de ensino-aprendizagem completo através da sala de aula invertida. Né? Aí a gente tem mais um gráfico mostrando, né? Antes, os alunos se preparam estudando para as atividades em sala, né? Então, eles vão procurar, né? Ah, meu aluno não tem... Eles vão tomar posse desse conhecimento, né? Da forma, se eles têm acesso a tablet, eles vão
ter acesso a tablet, se eles vão fazer uma pesquisa, se eles vão você pode fazer uma visita, vai tomar posse desse conhecimento. Eles vão praticar os conceitos aprendidos, né? Eles vão discutir com auxílio, com a mediação do professor, o que eles trouxeram. E depois eles vão revisar o conteúdo e estender os seus aprendizados. E aí, né? A gente traz tudo isso, né, para a sala de aula, para hoje, para essa discussão. O que isso traz em face para a nossa preparação do concurso, né? Esse tema. As novas tendências modernas, né? Didática e as tendências modernas. A gente quer que o aluno passe a entender, né? Passe a minutinho. Isso. Oi, Renata. Oi. Então, a gente, quando traz essas tendências modernas, né, a gente quer que vocês se apropriem além do que a gente vê lá nos livros, né, das práticas novas, das práticas inovadoras, do que vocês vão encontrar na sala de aula todo dia, né, no dia a dia. Né, que não vai ser somente aquilo que a gente aprendeu nos livros. Hoje está além, né, como o mesmo material que a Marcela fez, as tendências modernas da didática, que vai além de tudo aquilo que a gente aprendeu no curso normal, que eu aprendi na pedagogia, vai ser o conteúdo atrelado à nossa prática de hoje. Né, Marcela? Tudo bom? Gente, prestem atenção. Nós temos um grupo de WhatsApp. Eu não consigo colocar mais ninguém nesse grupo, são 3 grupos. Ou seja, se o WhatsApp ele suporta ali, cada grupo, mais ou menos 1.020 pessoas. Então, eu calculo aí uma média de 3.000 pessoas. A gente não consegue colocar mais ninguém. O que acontece? Eu estou colocando esses materiais em uma página. E depois eu vou dar o link dessa página para ser postado aqui nesse Face, que aí todo mundo vai ter acesso a esses materiais. Quem está no grupo já está tendo acesso. Aí depois eu vou abrir, vou deixar aqui direitinho para vocês terem acesso a esses materiais também. Outra coisa, eu estou escrevendo aqui um textinho para complementar a aula da professora Renata sobre metodologias ativas. Tá? Eu termino provavelmente amanhã e já jogo também nessa página. Então, o material dessa aula, esses slides que vocês viram, já está lá. O pessoal do grupo já está com acesso. E amanhã eu coloco mais um texto, uma complementação sobre metodologias ativas, explicando também um pouco essa questão da didática, das novas tendências modernas, que são assuntos que o aluno, o candidato, ele precisa dominar. É um assunto bem atual, tem que dominar para conseguir se dar bem, não só nesse concurso, mas em outros concursos também. Então, amanhã eu vou estar colocando mais esse complemento, né, alimentado a plataforma constantemente, aos poucos também, para que vocês tenham acesso a esse conteúdo bem rico e bem proveitoso também, tá, gente? Então, eu agradeço aqui a disponibilidade da Renata, o carinho, a dedicação. Agradeço também a confiança de vocês. Como eu disse, mais uma semana que a gente está iniciando, será uma semana de vitória, será uma semana muito proveitosa. Então, se organizem que até sexta-feira já está tudo ok, o nosso calendário, o nosso esquema. Até sexta-feira temos voluntários aí, professores aí, praticamente já temos todos, na verdade, até o dia anterior da prova, tá? Mas essa semana já está garantida para vocês. Então, bons estudos
e nós encerramos por aqui. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Gente, hoje eu recebi assim várias mensagens de carinho, muita gente que eu conheço vai fazer o concurso. Eu desejo boa sorte para todo mundo, tá? Estudem. Eu queria ter tido esta oportunidade quando eu fiz o concurso para Maricá, né? A gente estudava sozinho, era cada um por si, Deus por todos. E hoje, quando a gente tem, né, uns docentes, né, professores do gabarito que a gente está tendo, né? Nós tivemos semana passada aulas incríveis, né? Vocês me conhecem, sabem que eu falo meio rápido, eu sou assim, eu não consigo ficar enrolando, né? Porque eu gosto da conversa e eu gosto do bate-papo. O que vocês precisarem de mim, eu estou no grupo da Radeste, estou no grupo da. Podem falar com Marcela, né? Eu espero que vocês aproveitem, porque é o que eu digo. Se a gente não toma posse do que nos oferecem, não se torna relevante. Então, aproveitem. Marcela é uma excelente profissional que está disposta, né, a organizar esse curso para que vocês tenham o êxito. Estamos todos torcendo para que vocês consigam, para que vocês vençam e que seja o melhor possível, que seja uma vitória, um sucesso a vida de vocês, tá? E aproveitem. Se precisarem de mim, eu estou aqui. Ok, gente. Então, nós encerramos hoje a nossa live, a nossa aula, e amanhã estaremos novamente aqui no mesmo horário. Muito obrigado a todos e até amanhã.